Olá a todos, meu nome é Daniel, eu sou mais um dos trabalhadores desta casa e hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Ensinamentos estes que, se nós conseguirmos seguir, nos aproximam ainda mais do nosso Criador, nosso Pai. E hoje a gente vai falar sobre um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos falar do capítulo 28, Os Escritores. Então, no capítulo 28, a gente traz lá uma passagem de Jesus, onde ele diz o seguinte: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas. Isso foi Jesus que disse, está em Marcos, capítulo 12, versículo 38. Bom, em várias passagens do Evangelho, Jesus ele nos alertava sobre os hábitos, sobre os costumes dos fariseus. Os fariseus eram uma seita no povo judeu, onde eles tinham um grande poder ali do povo judaico. E eles acreditavam serem os melhores, né? Então Jesus ele já faz essa advertência para que a gente tome cuidado, porque muitas vezes ali os escribas, os fariseus, né, e os escribas também, eles acabavam escrevendo a lei não de acordo com aquilo que Deus queria, mas da forma com que eles entendiam que fosse beneficiá-los, né? E o Espírito da Verdade, através de Allan Kardec, ele nos traz na nossa codificação a seguinte mensagem, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. E quando Kardec, através do Espírito da Verdade, né, ele pede para que a gente se instrua, é justamente por esse motivo. Quando a gente se instrui, a gente tem uma possibilidade de compreender melhor a doutrina. A gente tem uma importância muito grande de ler os livros da codificação, os livros de Allan Kardec, para que a gente consiga compreender como que está composta a nossa doutrina espírita. E assim, quando a gente começa a compreender a doutrina, a gente passa a ter um discernimento para que a gente possa fazer as nossas leituras e saber discernir do que é certo, do que é errado. Para que a gente não fique simplesmente com a palavra dos outros. Então é importante para nós que estamos seguindo a nossa doutrina que a gente faça uso constante das nossas leituras, mas as leituras de estudo. A gente gosta, né, de ler um romance. Acredito que muitos que hoje estão dentro da doutrina espírita começaram por livros de romance, mas chega um momento que a gente tem que começar a deixar os romances um pouco de lado e partir para essa literatura um pouco mais específicas, né, onde trazem os ensinamentos da codificação, onde ali eles estão baseando, né, as outras obras, como de Chico Xavier, de Divaldo, entre outros, né, tantos por aí, estão baseando as suas obras de acordo com aquilo que Allan Kardec nos trouxe através da sua codificação. Mas esses escritores, como diz o capítulo, ele vai muito mais além, não somente daquilo que a gente lê, mas também daquilo que a gente escreve. Hoje, com as redes sociais, a gente vive um mundo onde as pessoas estão falando o que querem. E isso não é bom, isso é muito ruim, porque muitas vezes eles acabam ali ofendendo muitos companheiros. E isso já é ruim, né, dentro de uma população comum. E é pior ainda quando esse tipo de coisa, essas ofensas, essas críticas demasiadas, elas partem de cristãos como nós. Porque nós estamos deixando de ler as Escrituras, quando Jesus nos pede para amar ao próximo como a si mesmo, e ali a gente começa a atacar os nossos irmãos, os nossos companheiros,
de uma forma agressiva, de uma forma violenta. E isso daí é tão ruim como se nós estivéssemos ao lado destas pessoas, falando presencialmente para estas pessoas. Então, dentro dessa leitura de hoje do Evangelho da Boa Nova, ela vem para que a gente possa refletir um pouco mais sobre não somente aquilo que a gente lê, né, mas também aquilo que a gente escreve. Como estão os meus comentários nas redes sociais? O que eu estou compartilhando nas minhas redes sociais? O que eu estou curtindo dentro das minhas redes sociais? Então é importante a gente parar para pensar nisso, porque a gente vê muitos irmãos cristãos onde ali exercem esse discurso de ódio, de raiva, de intolerância, que são totalmente incompatíveis com os ensinamentos de Jesus. Então, eu queria deixar essa reflexão para todos nós, que quando estivermos nas nossas mídias sociais, que a gente leia alguma coisa que a gente não concorde, que ficamos para nós. A gente sabe que a humanidade ela avança com o tempo, e a gente sabe que esse avanço ele vem de dentro para fora. Então, deixe que as próprias pessoas, ao seu tempo, que elas se conscientize. Se elas realmente estiverem fazendo o que elas estão fazendo errado, deixe para que Deus julgue isso e não nós. Então, sendo assim, eu agradeço a oportunidade que me foi dada de estar aqui compartilhando um pouco mais dos ensinamentos de Jesus e que nós possamos refletir sobre esse tema muito pertinente nos dias de hoje. Obrigado e uma boa semana a todos. Que assim seja, graças a Deus.